Evangelho segundo João, capítulo 1, nós leremos os versos de 1 a 18 da Palavra de Deus. Este será o texto do nosso sermão nesta noite. E juntos possamos ouvir a voz do nosso Deus e saber que Ele fala conosco nesta noite. João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós leremos os versos de 1 a 18. A palavra do nosso bom Deus diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Bem, vamos orar mais uma vez ao nosso bom Deus. Senhor, nosso Deus eterno Pai, neste momento queremos ouvir a Tua voz, pois sabemos, ó Deus, que o anjo da igreja fala conosco, e este anjo é Cristo Jesus. É Ele quem profere as Tuas verdades aos nossos ouvidos, ó Deus, para que ouçamos a pregação da Tua palavra, que é poderosa para transformar pecadores em servos do Senhor, trazer perdidos para estarem, Pai, agora diante de Ti, vivendo debaixo da Tua graça. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor nos dê um coração humilde e contrito, a fim de que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Que o Senhor, ó Pai, nos afaste de qualquer impedimento que venha nos atrapalhar de compreender as Tuas verdades. Nos dê um coração atento, uma mente cativa à Tua palavra, Deus, para que possamos assim aprender mais sobre Ti e sermos edificados pelo Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. A reforma protestante foi marcada por um período difícil na vida daqueles homens. Assim como os dias que passamos ao longo destes 2 anos de pandemia, onde a morte assolou a vida de muitos, a reforma também viveu, o período da reforma protestante foi um período de muitas pestes, de muitas mortes. A mortalidade infantil era alta naquele momento e muitas famílias perdiam vários filhos. Havia desesperança no coração dos homens. E muitos historiadores costumam retratar algo que eles chamavam de a dança da morte naquele momento. Porque aqueles homens viviam as suas vidas acreditando que constantemente estavam prestes a morrer.
Assim nós vemos quadros pintados com caveiras ao lado de pessoas em suas práticas comuns diárias. A igreja também era marcada pela grande imoralidade daquele período, não só a igreja, como a vida das pessoas. Em Genebra, por exemplo, existiam leis que proibiam os homens de terem mais de 2 amantes. Este era o grau de moralidade, assim como este grau do que nós desfrutamos, infelizmente, em nossos dias. Mas foi ali que Deus levantou homens para pregarem a palavra de Deus diariamente nas igrejas, a fim que, por meio da palavra de Deus, a luz de Cristo pudesse resplandecer mais uma vez naquela época. Um desses homens foi João Calvino. E o lema que trilhou o ministério de Calvino foi Post Tenebra Lux, que significa das trevas à luz. Meus irmãos, nós estamos iniciando mais um ano. E muitas vezes nós nos perguntamos: Senhor, será que dá para piorar? Senhor, até quando nós desfrutaremos deste momento difícil? Mas nós precisamos nos lembrar da luz que veio a este mundo. Luz essa que pode dissipar toda e qualquer trevas. Luz que é esperança para o mundo perdido. E luz que fala ao nosso coração, a fim de nos dar a esperança verdadeira. Nós aprenderemos nessa noite a respeito, então, dessa luz que veio a nós, Jesus Cristo. Aprenderemos sobre a glória de Jesus, o Filho de Deus, e assim poderemos ver como essa luz nos ajuda a continuar a caminhar diante do nosso Senhor. Para que isso fique mais claro à mente e ao coração dos irmãos, eu gostaria de convidá-los a olhar os 5 primeiros versos deste texto do qual nós estamos tratando aqui nessa noite. Porque aqui nós veremos o primeiro aspecto da glória de Cristo. Pois nós veremos a seguinte afirmação aqui: que Jesus, o Logos, é Deus. Vamos ver o que o evangelista diz. Ele afirma: no princípio era o Verbo. Todos os 4 evangelistas iniciam os seus evangelhos narrando o nascimento de Jesus, ou o início, pelo menos, do ministério de Cristo, como no caso de Marcos. Mas João tinha um começo um pouco diferente daqueles irmãos. Ele tinha em mente algo mais grandioso e profundo, do qual ele queria ensinar à sua igreja. João se refere não à vida daquele menino em Belém, mas àquele que está desde o princípio de toda a criação, porque Ele é de eternidade a eternidade Deus. João coloca no princípio, não à toa, pois ele está fazendo uma referência direta aqui a Gênesis 1, nos levando à criação de todas as coisas, para nos mostrar que quem estava lá criando os céus e a terra era Jesus, pois Ele é o Deus conosco. E como João diz aqui, no princípio era o Verbo. Aqui a palavra verbo, é importante nós entendermos claramente o significado da palavra grega utilizada por João, se faz necessário a nós. A palavra que aparece aqui é logos, uma palavra conhecida muito bem pelos gregos, pois eles diziam que é pelo logos que toda lógica e razão se estabelecia. Aristóteles afirmava essas coisas, por exemplo, dizendo que por toda razão e lógica as coisas eram feitas. Mas não é bem isso que João tem em mente. Ele não quer falar a respeito de uma mentalidade grega e pagã, embora ele use essa palavra de maneira proposital para alcançar aqueles perdidos também, os gentios. Mas ele tem em mente uma afirmação teológica e judaica que é muito mais antiga, uma referência à palavra criadora,
a palavra de Deus que foi proferida no princípio de todas as coisas e que continua a estabelecer tudo o que existe. Assim como lemos em Gênesis 1, e Deus disse: haja luz. Era sobre isso que João queria falar, a respeito deste Cristo que é a palavra de Deus. E assim então, como as nossas palavras revelam aquilo que está em nossa mente, Cristo é aquele que revela aquilo que está na mente do Senhor, nos arcanos de Deus, a fim de que compreendamos quem Deus é. É por isso que João vai dizer que este verbo, que é Jesus, era Deus. Para que não restasse dúvida ao coração dos homens, para que ninguém pudesse questionar se Jesus era de fato o Filho de Deus e o próprio Deus. João está nos afirmando aqui que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. É ele quem estabeleceu os céus e a terra. É ele quem fez todas as coisas, ou como afirma ainda João, é ele quem dá a vida. A vida aqui não tem a ver com o fato de nós estarmos vivos, embora indiretamente isso possa ser afirmado. Mas a vida aqui tem a ver com o fato de Cristo resplandecer nas trevas. É este o contraste que João quer afirmar aqui e fazer, pois ele está falando das trevas que existem neste mundo devido à queda do homem. E nós sabemos bem a consequência da queda. Nós sabemos que devido à desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e com o pecado a morte. Que todos foram encerrados em desobediência e que não existe justo diante de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 13. Não há um justo sequer. Nós sabemos que o pecado trouxe consequências desastrosas ao mundo, sendo a principal delas a morte. Não apenas uma morte física, mas uma morte espiritual, onde ninguém conhece a Deus, onde ninguém sabe quem Deus é e compreende as verdades do Senhor, a tal ponto que em Efésios 2 o apóstolo diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas neste momento que Cristo Jesus brilhou nas trevas, porque Cristo é a verdadeira luz que ilumina o coração de todo homem que está perdido, pois somente Jesus Cristo pode revelar a luz de Deus no coração e dar vida aos homens. Para que nós não saiamos daqui nessa noite sem compreender como essas verdades se aplicam a nós, eu gostaria de extrair desse primeiro trecho uma primeira lição para nós nessa noite. Entenda algo: Cristo Jesus é Deus. Eu sei que essa afirmação parece óbvia, mas muitas vezes não é. Eu sei que existem seitas que ainda se levantam para dizer que Jesus Cristo é um tipo de criatura magnífica, excelente, acima dos homens, mas não é Deus. Nós negamos todas essas coisas, pois dizemos que isso é heresia. Mas eu falo aqui de outra coisa. Eu me refiro das vezes que nós nos esquecemos que tudo que existe e acontece está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que não existe realidade sem Jesus. E que é Ele quem faz e cria e estabelece os céus e a terra. O problema é que somos soberbos muitas vezes. Nós achamos que a vida depende de nós. Nós traçamos planos e nos esquecemos de consultar ao Senhor ou de sequer lembrar que Deus é importante ao planejarmos as nossas vidas. Nós vivemos diariamente no nosso trabalho, em nossas casas, como se tudo dependesse de nós. Meus irmãos, ser servo do Senhor Jesus é entender que Ele é Deus sobre as nossas cabeças e que nós vivemos por Ele. Como o apóstolo Paulo diz, nele existimos e nos movemos. Não existe vida
vida longe do Senhor Jesus. Aquele mesmo Cristo que transformou a água em vinho, que fez cegos enxergarem, que curou paralíticos, que fez as pessoas leprosas serem curadas, que ressuscitou um homem que já cheirava mal. É esse mesmo Senhor Jesus que continua a reinar sobre as nossas cabeças. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Compreenda isso e viva e entregue a sua vida plenamente ao Senhor Jesus. Mas existe uma segunda lição que eu preciso lhe falar. Somente Cristo pode dissipar as trevas deste mundo. Não é você, não é aquilo que você faz, não é as pessoas acreditarem que por si mesmas podem aceitar a Jesus, não é alguém que está a esticar a mão para Deus, como se Deus pudesse ouvir aquilo que clamamos. Irmãos, nós estávamos mortos, e as pessoas que não têm Cristo no coração estão em trevas. Somente Jesus pode tirar as trevas deste mundo. Somente Cristo pode mudar as nossas vidas. Não é a política, não é a nossa cidade, é o nosso dever social. Nenhuma dessas coisas tem um efeito. Só Cristo tem. Só Cristo pode ressuscitar homens perdidos, dar vida aos pecadores. Somente o Senhor Jesus pode fazer estas coisas. Uma vez que nós aprendemos sobre a glória de Deus, de Jesus, sendo Ele Deus, vamos olhar então para os versos de número 6 a 13 da palavra de Deus e aprender o segundo aspecto que esse texto nos ensina a respeito de Jesus logo ser o Salvador. Jesus é o Salvador. Veja que João disse: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Nós estamos aqui no Evangelho de João, escrito por João, que nos fala a respeito de um outro João, João Batista, aquele que é o caniço agitado no deserto, aquele que veio preparar as pisadas para que Cristo viesse a este mundo. O testemunho de João Batista era fundamental, decretado pelo Senhor, prometido por Deus. Esse João que pregava o arrependimento é aquele que não é digno de desatar as suas sandálias diante do Senhor Jesus. É aquele que batiza com água, mas Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo. Mas esse João é importante para nós entendermos que ele testifica a respeito da verdadeira luz, que é o Senhor Jesus. Veja que é exatamente isso que nós temos no verso 7, dizendo que João veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. A palavra testemunha aqui é extremamente importante ao longo de todo o Evangelho. Toda vez que ela aparece aqui, ela é a lembrança de que aqueles que creem em Cristo testemunham a respeito dele. Ela é a evidência de um crente genuíno, de alguém que acredita nas verdades de Deus, pois ele testemunha proclamando as verdades do Senhor ou através da sua vida. E é exatamente isso que João é. Não é à toa que o verbo testificasse é testemunha. É como se João ainda ressoasse aos nossos ouvidos ainda no nosso tempo, como sendo aquele que continuará a testemunhar a respeito de Cristo eternamente. E veja comigo o conteúdo da mensagem do testemunho de João Batista. O testemunho é que Cristo é o Salvador, porque Ele é a luz que veio iluminar a todo homem que estava perdido. Ele é o Verbo, a encarnação de Deus, a revelação do Deus, Criador dos céus e da terra, aos homens. Ele é aquele que criou e estabeleceu todas as coisas por intermédio dele, que veio para os seus. Jesus veio para o seu povo, aqueles que foram amados pelo Senhor, escolhidos, separados.
mas que rejeitaram a verdade de Deus. Mas isso possibilitou então que Cristo fosse recebido agora não só por eles, mas por todos aqueles a quem creem no nome de Deus. Veja que essa luz resplandeceu para todos os homens, mas somente aqueles que creram de fato é que podem receber essa verdadeira luz. Não porque este poder está neles. João diz claramente no verso 13: esses não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade, mas de Deus. Foi Deus quem os escolheu. Foi Deus quem nos amou, como o próprio evangelista João diz na sua primeira carta, no capítulo 4. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou. Ele nos escolheu. E por isso sabemos que Cristo veio para salvar os perdidos. Meus irmãos, nós devemos então continuar a testemunhar a nossa fé a respeito de Cristo Jesus. Ao sair daqui nessa noite, você encontrará muitas pessoas das portas afora, pessoas que estão afundadas em negras trevas do seu próprio pecado e paixões infames, pessoas que estão cegas, pois desconhecem ao Senhor Jesus, que estão afundadas em problemas familiares, em desavenças, em ansiedade e muitas outras situações. Saiba que somente Cristo pode salvá-las. Então testemunhe a respeito do Senhor Jesus. O que tem te impedido? Fale de Cristo para aqueles que estão no seu lar, para aqueles que fazem parte da sua família, para aqueles que estão contigo no seu trabalho, para aquele vizinho que você conhece a vida inteira e nunca pregou o Evangelho a ele. Cristo é tudo que nós temos. Essa é a única esperança para o mundo que está perdido. Então fale a respeito desse Jesus. E entenda também que somente Cristo é o verdadeiro remédio para a nossa alma. Somente o Senhor Jesus pode curar as nossas feridas. Somente Cristo é aquele que esquadrinha e sonda corações e sabe o que está em nosso interior. Eu tenho que lhe dizer: você pode passar no psiquiatra, tomar vários remédios, ir ao psicólogo, ler todos os dias livros de autoajuda, aprender sobre autoestima. Isso não servirá de nada. Só Cristo pode salvar e curar a nossa alma. Só o Senhor Jesus pode sarar as nossas feridas e nos livrar de um fardo pesado. Nós sabemos o que é isso. Aqueles que creem no Senhor Jesus sabemos o que foi Cristo nos tirar da morte, da sujeira em que nós nos encontrávamos, para que hoje pudéssemos estar aqui. Como pastor, ao longo deste ano que passou, eu lidei com muitas dificuldades de irmãos no casamento, em casa, irmãos em profunda tristeza. O que faltava a todos eles era Jesus. Pois Cristo é o único que traz segurança às nossas almas. Então busque no lugar certo e desfrute da luz que ilumina o coração dos homens. Mas existe um terceiro aspecto ainda que nós devemos aprender nesse texto a respeito da glória de Jesus, que Ele é quem revela a Deus, é Ele quem revela ao nosso Senhor. Veja o verso 14. João diz que o Verbo habitou entre nós. A palavra aqui é tabernaculou. Nós vimos a habitação do Deus vivo entre nós. Nós vimos a glória do unigênito do Pai, porque Ele manifestou a verdade de Deus. Aqui uma verdade a respeito de Cristo doutrinária é afirmada, pois nós sabemos que Cristo é tanto Deus quanto homem. As duas naturezas unidas na pessoa de Cristo, indivisíveis, indissolúveis, que existem ali. Ele é o Deus conosco, é aquele que se
fez carne. Este é o grande milagre da encarnação de Deus, a vinda de Deus a este mundo para proclamar as suas verdades aos pecadores. E quando Jesus pisou neste mundo, nós vimos então a glória de Deus. Não é à toa que João fala a respeito novamente do testemunho de João Batista, mostrando a primazia de Cristo, aquele que é primeiro sobre todas as coisas, pois é Ele quem as fez, aquele que evidencia o cuidado de Deus, ou a graça sobre graça, mostrando que tudo que é de bom e verdadeiro provém do Senhor Jesus. Porque quando Cristo veio a este mundo, na plenitude dos tempos, nós podemos entender os planos eternos de Deus e desfrutar da graça de Cristo que é derramada agora em nossos corações através da obra maravilhosa que Ele efetuou na cruz do Calvário. Veja ainda, no verso 17, ele fala a respeito da lei e de Moisés. É fato que Moisés foi um grande homem de Deus, não há dúvida. Ele foi um grande profeta, alguém que intercedeu pelo povo do Senhor na caminhada, que foi aquele que falou face a face com Deus, a quem Deus deu a ele a sua lei e as suas profecias. Mas todas essas coisas eram sombras. Cristo é a realidade. Todas essas coisas apontavam para aquele que é pleno e perfeito, porque somente em Cristo nós vimos a verdade de Deus. No verso 18, João ainda diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Moisés foi um homem abençoado pelo Senhor. O Senhor o chamou, se manifestando a ele. O Senhor usou a vida daquele seu servo para mandar 10 grandes pragas sobre o Egito. Ele abriu o mar e passou a pé seco sobre ele. O Senhor guiou o seu povo no deserto no comando de Moisés. Moisés subiu ao Sinai, somente ele. Nem os anciões de Israel, nem Arão, nem o povo foi permitido subir ao Sinai. Mas Moisés subiu e falou face a face com Deus. Moisés teve a lei escrita, o único trecho das Escrituras escrito pela própria mão do Senhor, os 10 mandamentos, dado a ele. Mas Moisés queria mais. Ele queria ver a face do Senhor. Nós sabemos que Deus disse a ele: não, Moisés. Mas Deus o colocou ali numa pequena fenda e disse que Moisés o iria ver ali. Deus passou e Moisés viu as suas costas. E nós sabemos que quando Moisés desceu do monte, a sua face resplandecia a glória de Deus. Mas mal sabia Moisés que um dia ele veria a face do Senhor. Mais à frente no Evangelho, nós temos um momento da história de Jesus onde ele sobe ao monte para se revelar aos seus discípulos, o monte da transfiguração, como nós costumamos chamar. E ali estava Moisés para ver a face gloriosa de Deus, porque é Cristo quem revela ao Senhor, porque o Senhor Jesus é o Deus conosco, o único que pode nos salvar. Ele é o sol da justiça que manifesta a glória de Deus a cada um de nós. Meu irmão e minha irmã, aprenda então com esse Jesus que é homem de dores e que conhece as nossas fraquezas. Ele veio até nós, andou como cada um de nós, sofreu as circunstâncias deste mundo, as misérias do pecado que os circulavam ao redor dele. Ele sofreu dores, fraqueza, foi humilhado. O Senhor Jesus andou no deserto, passou fome, foi perseguido pelos da sua própria casa, foi incriminado sem provas, foi crucificado
traído pelos seus discípulos, abandonado na cruz do Calvário, para que ele pudesse conhecer o nosso sofrimento. Ele é homem de dores. E se tem alguém que sabe o que você tem passado, é o Senhor Jesus. Descanse nele. O fardo dele é suave. Ele é o único que pode trazer paz ao nosso coração. Saiba que ele habita em nós através do Espírito dele e nos dá a certeza de que um dia habitaremos com ele para todo sempre. Essa é a nossa esperança. No lugar onde não haverá nem choro, nem ranger de dentes, nem lágrima, como nós lemos em Apocalipse 7. O lugar onde o Senhor estabelecerá a sua morada para conosco, para todo sempre. Entenda a segunda coisa também. Somente através de Cristo é que podemos conhecer a Deus. O mundo procura se enganar. As pessoas acreditam que vários caminhos podem levar aos céus ou até mesmo a Deus. Mentira. Só Cristo pode. Nenhuma outra religião pode. Pois a única religião que é verdadeira é aquela que apresenta Cristo como fiel Salvador de nossas vidas. É essa a verdade na qual nós afirmamos: Cristo é Senhor. E somente Ele pode nos salvar. Somente através de Cristo você pode entender a Deus, pois é Ele quem revela a vontade do Senhor. Ele é a palavra, o Verbo encarnado. É assim que nós conhecemos a Cristo. À medida que folheamos as páginas das Escrituras, nós temos mais intimidade com o nosso Senhor. Nós desejamos estar com Ele, assim como faremos logo mais, porque nós nos assentamos à mesa de Cristo e ansiamos pelo momento que comeremos com Ele nos céus, para todo o sempre. E concluindo, meus irmãos, que Cristo seja tudo em nós. Que este ano que se inicia possa ser um ano onde nós buscamos a Cristo e somente a Cristo, todos os dias, a cada instante, e saibamos que nele nós temos tudo e não precisamos de mais nada. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.